Vamos falar sobre saúde e vamos falar sobre um processo fantástico que o ser humano faz, que é o aprendizado. O aprendizado, muitos pacientes me perguntam, vão fazer provas e tudo mais, me perguntam o que pode ser melhor, quais são as estratégias para melhorar o aprendizado. Eu quero fazer vários vídeos sobre isso, mas nesse vídeo eu gostaria de pegar uma visão geral e essencial e passar algumas orientações muito válidas sobre a fisiologia e uma maneira de você aprender melhor. Estudos avançados na área de aprendizagem comprovam que uma das melhores maneiras de você aprender é de forma ativa. Como assim de forma ativa? Por exemplo, quando você assiste a esse vídeo, você está recebendo informação de forma passiva. Então você recebe a informação, você começa a assimilar aquilo ali, para depois consolidar na sua mente algum aprendizado. O que se passa é que quando a gente assimila de forma passiva e depois passa de forma ativa, ou seja, ensina alguém, é a melhor forma de aprender. Então vamos supor que você está aprendendo determinado assunto ou estudando para alguma prova. Se você falar sobre esse assunto, ensinar outra pessoa, você faz o caminho de volta, as conexões e as sinapses neurais que você fez de forma passiva, recebendo a informação, você agora passa essa informação. Então, ensinar é a melhor forma de aprender. Isso foram feitos vários estudos sobre isso. Isso é fantástico. Outra questão é a questão fisiológica do cérebro. O cérebro é como se fosse uma Ferrari e o nosso corpo um Fusquinha. Por quê? Porque o cérebro ele tem apenas 2% do nosso peso corporal, mas ele usa 25% da nossa energia diária. Isso significa que o cérebro ele é 10 vezes mais exigente energeticamente, os neurônios, do que outras células, do que a pele, do que o músculo, do que os ossos, do que o estômago. Os neurônios, além de serem muito complexos, eles são 10 vezes mais exigentes energeticamente. Então, se o seu metabolismo energético não estiver ok, níveis de açúcar, de insulina, glicemia, hemoglobina glicada estiver organizado, isso ajuda muito no seu aprendizado. Outra questão é você entender que o cérebro ele possui a própria insulina, o próprio fator semelhante à insulina. Não é somente o pâncreas que produz, nós temos as células beta do pâncreas que produzem insulina, mas no cérebro a gente tem fatores semelhantes, peptídeos semelhantes à insulina, que tem papel na produção de energia. Isso porque a demanda energética dos neurônios é altíssima. Então cansa muito mais você estudar do que você fazer uma atividade física, por exemplo, do ponto de vista fisiológico. O nosso cérebro ele usa 1/4 da nossa energia diária, mais do que qualquer músculo, qualquer órgão. Então, com esse raciocínio, você pensa, então a glicose vai ajudar no meu aprendizado. Não. Os estudos mostram que o cérebro ele prefere ácidos graxos saturados de cadeia média, como ácido láurico, caprílico e cáprico. Ácido láurico, caprílico e cáprico, ácidos graxos saturados de cadeia média, são a gordura do coco. O óleo de coco, tem estudos da Universidade da Califórnia, pegaram mais de 230 pacientes já com Alzheimer e ao longo de 3 meses tomando óleo de coco, notou-se melhora em 90% dos pacientes já com Alzheimer. Imagina uma pessoa que não está com Alzheimer, quanto que o óleo de coco ele pode dar de energia para o cérebro. Então, uma molécula de gordura, a gente sabe que a gordura tem 3 vezes mais energia que a glicose. E você não tem o problema de ter picos e baixas de energia, né? Você tem uma energia mais estável, porque a gordura te dá energia por mais tempo. E, por exemplo, o óleo de coco é uma gordura termogênica, que a digestibilidade é fácil e você não armazena ela. Então você usa realmente como fonte de energia, né? Além disso, é importante que o cérebro esteja oxigenado, com boa circulação também. Então a prática de exercício físico vai deixar seu cérebro mais agudo. Outra técnica, na época da faculdade, eu sentava 5 horas para estudar ou 6 horas para estudar, num sábado, por exemplo, e não conseguia render tão bem quanto se eu estudasse 3 horas concentrado. Então você tem que estudar de forma passiva e ativa.
Você precisa estudar de várias maneiras. Você precisa assistir conteúdo sobre aquele assunto. Hoje a gente tem essa ferramenta. Você, além de dar leitura, a leitura te dá detalhes. Não pode excluir a leitura, nunca. Mas se você lê demais, pode não ficar tão dinâmico. Então você pode fazer resumos. Tira o livro de perto, tira tudo de perto, pega um papel em branco e coloca aquilo que você aprendeu no papel. E além disso, tenta ensinar alguém daquilo que você aprendeu. Faz esquemas, tabelas e resumos. Isso é excelente forma de aprendizado. Lembrando, nós temos em torno de 80 bilhões de neurônios, que cada um faz 5.000 sinapses, 5.000 conexões neuronais. É como se fosse, transcrevendo isso em bits, seriam mais de 300 vídeos em 4K. Olha que fantástico. A quantidade de informação que a gente pode assimilar dentro do nosso cérebro, que é uma poderosa máquina, que nós, através do nosso espírito, devemos controlar. Então, entendendo todo esse metabolismo energético, você sabe, por exemplo, os neurônios, eles são protegidos com os oligodendrócitos, protegidos com gordura, uma capa de gordura. Por exemplo, o maior depósito de ômega 3 é no cérebro. O ômega 3 ele protege os neurônios. Então é muito interessante também usar o ômega 3 como forma de proteger seu cérebro contra inflamações e manter ele saudável para você aprender melhor. Então existem várias questões sobre neurotróficos, né? Por exemplo, a cafeína. Muitos perguntam sobre a cafeína. Você precisa avaliar uma coisa simples, a gente faz teste genético, coisa assim. A cafeína, ela já foi provado que ela diminui a formação de placa beta-amiloide no cérebro. A gente sabe que as placas beta-amiloide protegem o cérebro, mas a formação excessiva delas pode aumentar o risco e incidência de Alzheimer. E a cafeína foi provado que diminui a formação de placa beta-amiloide. A cafeína, algumas pessoas são metabolizadoras rápidas, outras metabolizadoras lentas. Como você descobre se você é um ou outro? É muito simples. Você toma o café e se daqui 3 horas, 4 horas, você ainda está sentindo o efeito de estimulação do café, é porque você é uma pessoa metabolizadora lenta. Então você tem que consumir menos cafeína, porque o seu corpo ele é super reativo à cafeína e ao mesmo tempo metaboliza lento. Agora, se você toma café daqui a 2 horas passou o efeito, você então é um metabolizador rápido da cafeína e você tem menos efeitos colaterais da cafeína. Os efeitos positivos da cafeína estão algo em torno de 50 mg a 150 mg por dia por pessoa. Obviamente, se exagerar demais, você perde os potenciais efeitos benéficos. Tudo equilíbrio na vida, né? Então a gente tem várias substâncias na natureza que podem beneficiar o funcionamento do nosso cérebro, mas segundo a medicina chinesa, por exemplo, não tem nada que beneficia mais do que você combater os 7 inimigos. Não sentir ansiedade, raiva, irritabilidade, tristeza, medo. Esses 7 inimigos são considerados piores dos inimigos, pior que qualquer doença, pela medicina chinesa. Então quando você não tem esses 7 inimigos, a sua mente fica limpa. Fica mais fácil a aprendizagem. Então lembre-se dessas orientações. Consumir óleo de coco, consumir ômega 3, fazer um estudo dinâmico, compreender que você precisa de exercício físico e de um estudo concentrado. É muito melhor do que o tempo de estudo, é você estudar com técnica, né? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo treina 2 horas por dia, ele não treina 5. Então tem uma técnica, não é só dedicação. Se fosse só dedicação, seria uma coisa, mas existe técnica para você estudar. E a técnica para você estudar é manter seu corpo saudável, o cérebro oxigenado, o cérebro com sangue, o cérebro com energia, sem excesso de açúcar, com adequado volume de gorduras boas, como o óleo de coco e o ômega 3. Um cérebro hidratado, tá? Muito importante o cérebro estar hidratado, não só com água, mas água fisiológica alcalina, por exemplo, água de coco e o magnésio. Mantém seu cérebro hidratado. Por exemplo, o álcool vai acabar com o seu processo de aprendizagem. Beleza? Então algumas dicas aí sobre aprendizagem e espero que tenha ajudado bastante. E vou fazer mais vídeos sobre isso aí porque é um assunto muito extenso.